Mas sabe por que Deus não atendeu a oração de Davi? Apesar que a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração, porque Davi havia acabado de pecar. Davi passou por uma tentação e não resistiu. Viu lá uma mulher e mandou que os soldados a buscassem. E depois, resultado desse adultério, desse assassinato, porque o seu próprio esposo foi assassinado durante a guerra, nasceu um filho. Deus não deixaria quieto, Deus não deixaria para lá. Então eu tenho a plena certeza que quando o homem ele está em pecado e ele não se arrepende, ele não confessa o seu pecado, pode orar, pode jejuar, pode subir no monte, pode sapatear, pode pedir oração para o pastor, pode ser frequentador de igreja, pode ser fiel nos dízimos. Deus não vai atender a sua oração, porque Deus atende a oração daquele que é fiel. Deus atende a oração daquele que tem coração quebrantado, aquele que busca a santidade do Senhor, aquele que foge da tentação, foge do pecado e busca a presença de Deus. Cadê vocês? Vocês estão aqui nesta noite? Você está aqui nesta noite? Você é aquele que busca a presença de Deus? Você é aquele que ora, mas você também dobra os seus joelhos, confessando a sua vida ao Senhor. Aí sim está o segredo de Deus atender as orações, e aí sim está o segredo de Deus responder as orações. Por isso que eu digo, igreja, muitos crentes estão sofrendo nessa geração, muitos crentes estão padecendo nessa geração. A culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é de ninguém. A culpa é que o crente muitas vezes ele quer resolver os seus próprios problemas, mas ele não quer compromisso com Deus. Ele quer que Deus prospere a vida dele, que Deus abençoe a família dele, mas ele não quer saber de compromisso com Deus, ele não quer saber de compromisso com a igreja, ele não quer saber de compromisso com o pastor. E quando esse crente não tem compromisso com Deus, Deus também não tem a obrigação de abençoar quem não tem obrigação de fazer as coisas do reino dele. Diga comigo, Davi reanimou. Davi reanimou. Nós vemos aqui no versículo, versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejamento, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos. Todavia Davi se esforçou no Senhor. Davi se esforçou no Senhor. Eu tenho uma revelação de Deus aqui para você. Eu quero abrir uma outra passagem aqui também, para embasar isso que Deus me revelou. Está em Deuteronômio capítulo 31. Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Versículo 6, amém? Glória a Deus. Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse os olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com esse povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. E o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo, e não te deixará, e nem te desamparará. Não temas, e nem te espantes. Fala comigo, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Sabe por que Deus é tremendo? Deus, ele criou o homem. Deus, ele criou a mulher. Deus, ele criou os céus e a terra. Deus criou toda a natureza, todos os animais dos campos, as aves dos céus. Deus, ele é um cientista por excelência.
Ele conhece o homem 100%. Nesse momento, você que está sentado aí, Deus ele sabe os seus pensamentos. Deus ele conhece o seu coração. Ele sabe o que passa dentro da medula óssea. Ele sabe o que passa dentro do seu coração. Ele sabe os intentos da sua mente. Ele sabe os planos que você está planejando para esta semana. Deus ele sabe os planos que você está planejando para amanhã. As suas preocupações, os pagamentos, as dívidas, os salários. Enfim, Deus ele conhece o anseio do homem. E Deus é o Deus que conhece o homem mais do que ninguém em todo o universo. Quando Deus disse para Josué: esforçai-vos, animai-vos, não temais, através da palavra de Moisés, é porque Deus sabe que o que congela o homem é o medo. O que faz com que o homem não prossiga, o que faz com que o homem não tome posse daquilo que ele perdeu, é o medo. E quando o homem sente medo, tem algum psicólogo aí, levanta a mão, tem algum psicólogo aí, alguém formado em psicologia, para explicar o que é que acontece com o homem quando ele sente medo? É muito simples. O homem, quando ele tem medo da escuridão, ele fica parado embaixo do cobertor. Conheço pessoas que têm medo da escuridão do quarto. Conheço pessoas que têm medo de barata. Conheço pessoas que têm medo de ladrão. As pessoas têm medo de dirigir, que absurdo. Tem pessoas que têm medo de elevador, medo de um monte de coisa. Então quando essa pessoa ela sente medo, a primeira reação dela é ficar estática. A primeira reação dela é ficar estática. Ela sente medo, então automaticamente o corpo trava a pessoa. Então Deus, sabendo que o homem quando sente medo, ele fica estático, Deus ele fala para você nessa noite: esforçai-vos, animai-vos.